Tá certo então, doutora. O manjaro realmente exige cuidados extras com a saúde durante todo o tratamento? Exige sim. É fundamental, né, que a gente faça esse acompanhamento para garantir bons resultados, para garantir que o paciente em uso consiga emagrecer de forma saudável. Tá certo então. Por que algumas pessoas perdem massa muscular durante este emagrecimento usando este manjaro, doutora? Então, o monjaro, ele acaba, o efeito dele, né, seria a demora para o esvaziamento gástrico. Então, com isso, a gente se alimenta menos, come menos, faz menor ingestão de proteínas, vitaminas, e com isso, o nosso organismo acaba usando as reservas para se manter ativo, né, vai usando as energias, gasta as células de gordura e começa a utilizar as células musculares também como forma de manutenção do nosso organismo para uso de energia. E com isso, vai diminuindo as células de células musculares e vai perdendo massa magra também. Qual a importância da alimentação adequada para quem usa este medicamento? A importância da alimentação, isso é bem fundamental, né? Então, um dos pilares para conseguir o emagrecimento saudável com o monjaro é fazer a alimentação correta. E então, a importância dele é para que você não perca essa massa magra, que é fundamental. Também não entre em deficiências de vitaminas. Então, se você faz a alimentação correta com vitaminas, faz uma alimentação saudável, bem completa, bem variada, com carboidratos de boa qualidade, gordura de boa qualidade e sempre batendo a meta diária de proteína, você com certeza mantém o seu organismo saudável e emagrecendo. E o manjaro, ele é realmente considerado como medicamento ou como um simples complemento ou suplemento que as pessoas usam e que faz parte da rotina e fazem esses exercícios para suprir as necessidades e fazer com que emagreçam? Então, o monjaro, ele é um medicamento mesmo, né? Então, o monjaro, ele é um medicamento patenteado, a forma ativa dele, o nome do ativo dele é tirzepatida, mas o mais conhecido todo mundo chama do monjaro mesmo, né? Que é o nome mais conhecido. Ele é uma medicação, ele é usado para diabetes, mas percebeu-se, né, um efeito dele no emagrecimento. E com certeza, para tratamento de obesidade, lipedema, ele é espetacular. E se feito de forma correta, o resultado dele é muito benéfico, não só para pacientes com diabetes, mas para pessoas com obesidade. Então, eles têm um efeito fundamental. E a prática da atividade física é indispensável durante o tratamento ou pode ser usado sem essa prática de atividade, doutora? Muitas pessoas usam sem, né? Ou não fazem da forma mais correta. Mas, com certeza, a atividade física, ela é fundamental. E o que deve sempre ser avaliado é que a gente precisa sempre ter o exercício de força muscular, para que a gente não perca a massa magra, que é extremamente importante para o organismo e importante para o resultado final do uso do monjaro. Então, a atividade física, a gente precisa sempre ter a musculação ou uma atividade de força, de resistência. O aeróbico é excelente, ele ajuda na perda de gordura, ele vai ajudar no emagrecimento, mas ele deveria ser um extra quando a gente está utilizando o monjaro. O fundamental, o necessário seria a musculação, ou então um de resistência, mas com certeza a musculação. Quais exames devem ser acompanhados aí para quem faz uso de manjaro, os exames que podem ser acompanhados regularmente por quem usa o produto? Sim, com certeza o monjaro, ele deveria ser feito sempre com um acompanhamento, né? Um acompanhamento médico, um acompanhamento de nutricionista. E dentro desse acompanhamento deve vir a solicitação de exames. Por que a gente sugere sempre que faça o acompanhamento? Porque como a gente está ingerindo menos alimento, menos vitaminas, menos minerais, a gente vai causando deficiências no nosso organismo. Começa a cair cabelo, começa a dar flacidez, cansaço, sonolência, irritabilidade. E quando a gente faz esse acompanhamento através do exame laboratorial, a gente vai identificando as deficiências, vai identificando essa falta e vamos iniciar com a suplementação. Então a gente faz os exames, que principalmente de vitaminas, de minerais, né? Vitamina D, zinco, ferro, magnésio. Também a gente faz, falando sobre os tipos de exames, hepáticos e também renal, para ver se não está tendo uma sobrecarga no fígado e no rim.
Muito bem. Existe risco de deficiência de vitaminas, como a senhora já começou a citar, né, de minerais durante o uso desse complemento, desse medicamento Monjaro? Sim, existe, porque como eu já falei, né, a gente se alimenta menos. Então, com certeza, a gente não ingere a quantidade suficiente das vitaminas e minerais e acaba entrando em deficiência. Então, um dos pilares principais é a boa alimentação, que você vai comer menos, mas essa pequena quantidade que você come precisa ser de qualidade. Se você estiver sendo bem regrado e comendo bem, você diminui as chances de ter a deficiência dos minerais e das vitaminas. Mas se a sua alimentação não está sendo adequada, porque fome você não sente. E aí, se você não está também comendo alimentos de qualidade, aí você vai ter a deficiência. E por que a hidratação é tão importante para esses pacientes? E essa hidratação, ela pode ser feita através de sucos, frutas ou somente de água, doutora? A gente fala assim, que às vezes para bater ali a meta, a gente faz o cálculo, mas se para bater a meta ali falta um pouco, se não tá mais conseguindo ingerir água, a gente até pode adicionar um pouco de chá, coloca um suco. Mas seria uma quantidade X de água mesmo, tá? E por que ela é tão fundamental? Quem faz o uso do Monjaro, ele tem o esvaziamento gástrico mais lento e isso faz constipação, gera constipação. Então a pessoa começa a aplicar, começa a ficar com o intestino preso, tem dificuldade de evacuação. Então ela precisa estar bem hidratada para conseguir ir no banheiro também adequadamente. Isso melhora muito o metabolismo e com certeza vai acelerar o emagrecimento. O Monjaro pode ser feito também em farmácias de manipulação? O Monjaro, ele não é manipulado nas farmácias de manipulação assim simples, né? Como que eu vou dizer, apenas de medicamentos alopáticos, como é a Pura Fórmula, como é a nossa, como é aqui na cidade. Ele faz sim manipulação, mas é uma manipulação específica de produtos injetáveis. Então são produtos estéreis. Então não é em grandes centros que tem, né, as farmácias, são indústrias e farmácias de manipulação, eles fazem os medicamentos injetáveis. Então faz Monjaro, faz vitaminas injetáveis, tudo mais. Então, nós aqui na cidade não temos ninguém que faça o Monjaro injetável, né? Existem alguns outros medicamentos que são para emagrecimento que a gente manipula, mas o Monjaro mesmo, que é de aplicação injetável, não. Quais os riscos de adquirir produtos vendidos como tirzepatida manipulada? Quando você adquire o produto manipulado mesmo, que ele é manipulado na farmácia de manipulação, ele não existe, assim, grandes riscos, porque a farmácia já passou por toda a questão de vigilância, teve toda a questão sanitária. Ela é uma farmácia que faz produção estética. Então, se você não está comprando de ninguém que seja clandestino, problema mesmo, é super seguro. Todos os médicos, a maioria dos médicos que trabalham com o Monjaro, aqui na nossa cidade, aqui na região, eles trabalham com a tirzepatida manipulada. Então, o que acontece? Você vai lá, você consulta, o médico vai avaliar qual é a dosagem para você, manipula para você e você vai no consultório e aplica. Isso é super seguro e é confiável. Aí, já adquirindo de forma clandestina, aí com certeza vai ter risco e às vezes nem vai ter resultado. Perfeitamente. Existe algum suplemento obrigatório para quem faz parte ou usa esse medicamento, ou vai a critério de cada usuário dependendo do seu organismo? Existem os principais que, se não todos os usuários de Monjaro, mas pelo menos 90% deveriam ou devem fazer o uso, que seria a suplementação da vitamina D, da metilcobalamina, que é a B12, do zinco e do ferro e alguns magnésios. Esses seriam, assim, os principais. Qual o papel da proteína na preservação da massa muscular? A proteína, ela é essencial para formar o músculo, né? Então, pra gente ter o músculo, a gente precisa ingerir a proteína. E se a gente diminuir a proteína, perde músculo, vamos perder massa muscular, ficar só com gordura, dá flacidez. Então, o músculo, ele faz toda a sustentação do nosso esqueleto. O músculo, ele dá energia para o nosso corpo. Então, se a gente não ingere a proteína, vamos acabar perdendo músculo e sentindo toda a deficiência. Em quais situações a suplementação de vitamina D pode ser necessária também para quem faz esse uso? Quando a gente faz o exame, faz a análise lá, faz o exame de sangue, percebeu que está abaixo, precisa fazer uma suplementação. Aí, às vezes, o médico, em si, quem está fazendo o acompanhamento, vai avaliar se é necessário fazer injetável ou faz as doses de manutenção, que vai fazer via oral, né? Ou em gotas ou em cápsulas, que a gente consegue fazer manipulado. Porque a vitamina D é algo que a gente tem muita deficiência nela, principalmente na nossa região,
região, mas não é só pelo uso do Monjaro. Ela tem uma difícil absorção. Por mais que você suplemente, nem sempre o nosso organismo consegue absorver ela na totalidade. Então a gente precisa ficar sempre absorvendo. E quando a gente entra numa dieta restritiva, que seria o uso do Monjaro, que a gente diminui muito a ingestão de alimentos, é uma das principais vitaminas que cai no nosso exame. A gente já percebe que baixa lá. E ela é responsável pela memória, para energia, para várias funções no corpo, né? Hoje a gente já tem estudos que fala que a vitamina D não é mais uma simples vitamina, ela já é considerada um hormônio, de tantas funções que ela regula dentro do nosso organismo. Então, por isso a necessidade de sempre acompanhar através dos exames e fazer a suplementação. Assim, como o magnésio pode auxiliar quem está também utilizando o Monjaro? O magnésio, ele serve assim para fazer um relaxamento também do organismo, né? Então, existem vários tipos de magnésio, mas eles servem para força muscular, para dormir melhor, para concentração. Então, dependendo, a gente vê através dos exames qual seria o melhor magnésio que essa pessoa que está utilizando precisa repor e faz essa reposição, para que a gente consiga dar um resultado bom para ela. E o ômega 3 pode trazer benefícios durante esse tratamento? Sim, porque o ômega 3 ele também é uma gordura de qualidade, né? Ele controla o colesterol, tudo mais. E quando a gente faz o uso do Monjaro, às vezes diminui mais essa ingestão de gordura. Até porque ele faz uma modificação, parece que no paladar a gente não tem mais vontade de comer essas coisas mais gordurosas. E às vezes está deixando de ingerir uma gordura que é saudável, que faz bem para o nosso organismo. Então, com certeza, o ômega 3 auxilia bastante. Porque a constipação intestinal é uma queixa frequente em quem usa o Monjaro. É como eu citei antes, a questão do esvaziamento gástrico. Como demora para a comida sair do intestino, ela fica parada ali, ela tem um trânsito mais leve causado pelo medicamento, acaba dando um ressecamento, fica ali mais seco mesmo e fica causando essa constipação. E para resolver isso é a hidratação. E as fibras ajudam muito nesse emagrecimento saudável? Ajudam. A questão, assim, as fibras, elas vão ajudar muito também em uma coisa que o Monjaro age, que é na sensibilidade à insulina. Então, como ele é também um medicamento para diabetes, ele aumenta essa sensibilidade à insulina. E as fibras têm isso. Elas não deixam, quando a gente se alimenta, fazer um pico de insulina, né? Ela tenta manter mais estável, não dá esses picos. Então, quando a gente consome a fibra, além da gente conseguir estabilizar os picos de insulina, a gente melhora o trânsito intestinal, a gente consegue ter um bolo fecal melhor e consegue evacuar. A queda de cabelo também pode ocorrer durante esse processo de emagrecimento? Ocorre bastante, é uma queixa bem frequente, assim, às vezes leva uns 2 meses, às vezes no início do 3º mês que a paciente está usando o Monjaro, começa a queda. E é possível recuperar essa queda posteriormente? Sim, mas precisa de bastante suplementação, né? Então, quem faz o uso do Monjaro sem o acompanhamento de um médico, ele precisa pelo menos fazer por conta própria os exames laboratoriais. Precisa fazer a investigação dessa questão das vitaminas, porque vai prevenir muito a queda. Que quando a queda se estabelece, a gente já leva mais tempo para recuperar esse cabelo que caiu, né? Para voltar a parar, para diminuir a queda e para voltar ao crescimento. Então, quando você faz o uso e você faz um acompanhamento através dos exames e faz a suplementação, você evita essa queda, ou então você diminui ela muito, e aí melhora bastante os resultados. Perfeitamente. E o que o paciente deve fazer para manter bons níveis de energia e também de disposição ao fazer uso desse medicamento? Com certeza, a ingestão de proteína, ela dá muita diferença na vida da pessoa que está usando o Monjaro, né? Os critérios básicos é hidratação, boa alimentação e bater a meta diária de proteína. A proteína, ela dá bastante energia para o nosso músculo, então você consegue realizar as atividades, consegue ir para academia, tudo isso vai fortalecer o teu organismo, fortalece o sistema imunológico e com certeza mais energia. E qual a principal orientação para quem deseja obter melhores resultados com o uso do Monjaro? Fundamental é o exercício da musculação, hidratação, boa alimentação e suplementação.